Chegamos a mais um Outcast Podcast, uma edição especial para o mês de agosto, que é o mês dos pais. Então a gente sempre está convidando aqui um pai para vir contar a sua história, para vir falar, né, da nossa vida, da vida familiar, da luta com os filhos, por tudo que a gente vem tratando aqui no Outcast. Mas antes de eu apresentar o nosso pai de hoje, né, eu gostaria de lembrar dos nossos amigos do Outcast, do pessoal que junto conosco chegou junto com a ideia de levar conhecimento, informação e vem nos apoiando até então. Então solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Então hoje eu tenho aqui a honra de estar entrevistando, né, pela segunda vez, Rogerinho, né, Rogerinho, pode falar Rogerinho, pode falar, né, pastor, né, e ativista também na nossa causa, né, na causa autista, um pai, e nada mais justo, né, de que trazer ele aqui para esse mês que é tão importante. Muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, e é um prazer estar aqui, né, nesse parceiro, na nossa causa, na nossa luta, que é o Outcast, que a gente aprendeu a respeitar, amar e acompanhar muito e tem dado oportunidade da gente expressar, falar e brigar por essa causa sempre, né? E é um privilégio estar aqui num Dia dos Pais, né? Nesse mês dos pais, representando essa categoria aí, que são os pais atípicos, pais que lutam, pais que participam. E chamando a atenção dos que não participam. É isso aí. É isso aí. O Rogério também é um dos nossos parceiros, um dos nossos apoiadores nessa luta, né, de levar esse conhecimento. Porque é a partir do conhecimento, né, Rogério, que a gente tem a oportunidade de conscientizar e de levar ao respeito. Com certeza. Né? E é por aí esse caminho. Mas assim, você já esteve aqui, nós já conversamos, mas agora vamos de novo, né? Me conta, Rogério, como é que é sua vida, você é pastor, me conta um pouquinho da sua experiência com um pai atípico, me conta um pouquinho sobre isso. Então, é muito especial a gente ser chamado para cuidar dessas crianças maravilhosas, né? Com certeza. Isso é um privilégio. Muita gente se assusta, fala, e agora, o que vai acontecer? Mas eu sou um privilegiado, porque eu já amo muito meus filhos, já amava muito. E eu tenho uma menina de 17 anos, a Letícia, e sou pai de Samuel, que tem 9 anos também. Os dois são atípicos. A Letícia nós descobrimos há pouco tempo. O Samuel já desde a infância, desde pequenininho, já apresentava características bem evidentes, então a gente já teve a oportunidade de começar um trabalho com ele bem mais cedo, nas terapias, na medicação. A Letícia, a gente tinha indícios, mas não tinha certeza, e aí a gente foi empurrando e infelizmente ela teve muitos problemas, sofreu muito durante todo esse período, mas quando a gente descobriu, isso foi uma mudança radical na vida de um adolescente. Então, isso é verdade. A gente tem que ficar muito atento com relação a isso e eu vou bater nessa tecla com muita força, que é o pai precisa participar. Às vezes a mãe tem essa incumbência, porque muitos pais têm uma demanda de trabalho muito alta. Exato, eu falo isso. Mas, assim, 45 minutos, ou às vezes até menos, 25 minutos que você dedique 100% ao seu filho, isso vai fazer uma diferença muito grande no psicológico, na reação, na vida. Então foi isso que eu entendi, sabe? Entendi que eu participando diretamente, eu e a minha esposa, a gente chegou num consenso, a Ana, e ela também é uma ativista e estudiosa, porque agora ela é formada em pedagogia, pós-graduada e está trabalhando nesse meio. Ela está se formando para poder lidar diretamente com a inclusão, essa área de levar as crianças atípicas
a ter um bom convívio escolar. Ai, que bom. Isso é maravilhoso. Então a gente chegou nesse consenso, ó, você vai se formando, você vai estudando, que eu vou abraçar essa causa, até porque eu já gosto. Então, né, pra mim foi muito fácil migrar e aí tive que abrir mão de um trabalho fixo, onde eu fui crescendo e eu acredito muito. Deus tem um projeto sempre Com certeza. já preparado. Com Então, certeza. no começo foi assustador e qualquer homem, né, com a limitação financeira fica assustado e a minha esposa se segurando a barra. E aí, graças a Deus, Deus abriu portas e eu tenho conseguido conciliar maravilhosamente as terapias do Samuel, a estrutura que precisa para a Letícia e a minha demanda profissional. Graças a Deus. Deus. E você tocou num ponto aí que eu tô passando por isso agora. Assim, o Raul, meu filho mais novo, que foi diagnosticado primeiro. Então, ele começou a apresentar, ele tinha uns 2, 3 anos que ele parou de comer, aí a gente põe aquela coisa de não come, que não sei o quê, e a gente ficou muito em volta dele, né? Uma demanda dele, porque ele tinha características mais evidentes. Então a gente foi correndo atrás para resolver a questão dele. Quando a gente chegou ao diagnóstico dele, que foi com 8 anos, aí a gente falou, agora a gente já sabe o que tem que fazer, foi terapia, foi não sei o quê. Mas a Lara, a gente não teve tempo de prestar atenção. Não é assim de, vamos negligenciar, ninguém lembrou dela. Não. Como ela não apresentava as demandas urgentes, porque o dele era comida, ele parou de comer. E ela não, ela comia muito bem, né? E não dava esse tipo de problema, ela foi ficando. E aí quando chega na adolescência... É que começa. É que começa. Aí hoje ela já apresenta alguns prejuízos, os professores já sinalizam, olha, tem um probleminha aqui. Mas é justamente porque às vezes o mais novo, às vezes ele tem essa demanda não é que o outro fique esquecido, porque lógico, a gente, né, cuida dos filhos de maneira igual. Só que no caso de um que apresenta uma particularidade, a gente fica em cima daquilo. Direto. E fica nessa. Mas é tão bom também a gente ter tempo, né, Rogério? Com certeza. Parar, igual você falou, não, a Letícia também precisa. E agora eu vou fazer com ela. E como é que está sendo com ela? Está sendo, assim, espetacular. Né? E é para um pai, assim, e acho engraçado que a evolução foi bem maior, porque ela tinha restrições de relacionamento. E o que acontece com a Letícia é que quando ela tem algum impacto emocional, ela somatiza no corpo. Então começava a abrir coceiras, feridas, e a gente acabava medicando de forma tópica, assim, passava medicação e nunca relacionava ao psicológico. Quando a gente viu essa demanda, a gente começou a levar no psiquiatra, levamos na neuro, e a neuro começou a diagnosticar, medicar, controlar. Cara, a mudança foi... Não, assim, gritante, coisas que ela tinha na pele, no corpo, começaram a sumir. E o negócio foi tão maravilhoso em matéria de progressão psicológica que ela tá até namorando. Eu falei, aí é muito. Arrumou demais. Aposentou muito. Arrumou Vou demais. estragar um pouquinho. Mas a gente sabe que isso é da vida, né? A gente, enquanto pai, mãe, né? A gente acha que vai ficar pequeno para sempre. Até gostaria, mas a gente sabe que é da vida, Uma hora vai crescer. E que bom que está crescendo de maneira, porque é o sonho de todos nós, né? Que essas crianças elas se desenvolvam ao ponto de participar de todos os eventos naturalmente da vida, naturalmente do que é oferecido, do que é dado a eles pela idade, é o convívio com amigos, é o namoro, né? É o mercado de trabalho daqui a pouco. Isso é uma coisa que a gente vem lutando para isso, né? Para que chegue esse momento. E essa é a nossa preocupação principal. Às vezes as pessoas pensam que a gente quer entrar na modinha, e isso é que chateia um pouco quando a gente é nível 1. Sabe, quando a gente lida com o nível 1, porque não tem estereotipias aparentes, não tem coisas que vão, assim, aquele ali é atípico.
E aí pensa, é modinha, todo mundo hoje todo mundo... Não, não é isso. Quem vive sabe o que é e o que não é. Quão difícil é por causa dessa discriminação. Sim. E o que a gente passa nos bastidores dentro de casa. Então, as pessoas rotulam, mas não sabem o que é realmente você ter que lidar, conviver com os desafios que às vezes, amarrar um tênis. Exatamente. Agora, com 9 anos de idade, que o Samuel consegue fazer a voltinha e amarrar. Os amigos agacham ali, jogando bola, amarra. O Samuel passa o tempo todo O Raul, com o cadastro eu nem sei desamarrado. se sabe fazer, porque ele sempre pede... Então, para um pai, isso às vezes é tão difícil, porque o Samuel ele corre chutando o calcanhar. O Lívio, graças a Deus, um profissional maravilhoso. Ah, o Lívio é... O Lívio botou esse nego no eixo, ele começou a fazer as terapias e alinhou. Hoje ele já corre com um frangão ainda, mas corre muito bem. Muito melhor, vai evoluindo, né? E para qualquer outro é normal o menino chegar no campo, jogar uma bola. E para um pai atípico, às vezes isso é agoniante, de botar ele lá, ele não ter o autocontrole de saber que perdeu, ele não ter o autocontrole de que eu não consigo dominar uma bola. Aí fica fora. Eu vou falar, o Raul, por exemplo, ele, quando ele era menorzinho, ele andava de bicicleta. Tinha bicicletinha de rodinha, então ele ficava naquela bicicletinha pequenininha e tudo mais. Quando veio uma maior, ele nem quis tentar usar a maior. Ah, porque é diferente. Não, não é porque é diferente. Porque ele teve o receio de não conseguir. E o não conseguir para eles é frustrante demais. O Raul, graças à terapia, hoje ele é mais tolerante, mas ele não gosta de perder. Às vezes ele não tenta o esporte por causa de perder. Na verdade, nós não gostamos de perder. Mas para Aí, eles... no caso do atípico, como eles não têm, na maioria das vezes, esse filtro, é um dos nossos desafios também. Tipo, o que eles pensam, eles falam, as reações deles são sempre muito gritantes. Sim. Quando perde, para eles o mundo acabou. Sim. Ou eles vão reagir de forma agressiva, ou vão reagir de forma muito triste, porque é tudo no extremo para eles. Então, fica muito evidente. Sim. E esse trabalho é muito importante, né? E qual que é a diferença dos meninos para as meninas, né? A intolerância do menino, o Raul, por exemplo, quando ele não gostando e perdia, ele chorava, às vezes ele jogava coisa, ele quebrava, ele ficava nervoso e tampava longe. Já a menina, como você mesmo disse, a sua filha, ela sentia no corpo. Então ela sofria, você não viu o sofrimento, você só via só... A minha é o silêncio. Ela fica quietinha, ela não demonstra, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas é uma incógnita. Você olha pra ela, você não consegue ver. Saber se tá bem ou se não tá. Se não tá, ela não tem, ela não consegue transbordar essa emoção de forma, eu estou magoada com isso. Eu estou triste com isso. Aí você fala assim, olha, uma criança super feliz. Eu não confio, porque eu não sei se é. É muito difícil. É uma expressão que ela fala, a Letícia, ela fala várias vezes. O que está acontecendo? Nada. Mas você está vendo que está acontecendo alguma coisa. Aí algumas vezes, minha filha, o que houve? Não sei. E ela realmente não sabe. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, um processo, ir por um caminho até chegar. Não, então é isso que aconteceu. Aí ela vai e começa a externar. Mas a gente precisa ajudar ela, dar a mão, vem cá, vamos passar aqui, passa aqui. Ah, foi isso aqui. Foi, aí ela consegue botar para fora. Então, são desafios que a gente tem, né, como pai, porque assim, a gente vê os outros pais, chega ali e tá zangando com a menina, porque a menina tava dançando um funk, tava no meio das outras, aí a nossa filha não consegue ir. Não queria que fosse. Não queria que fosse, mas sabe, tá ali. A minha, graças a Deus, ela é até bem despojada dentro do campo dela. Ela é muito criativa, é bem de se relacionar. Graças a Deus agora está evoluindo muito mais ainda. Que bom. E se Deus quiser tem um futuro brilhante. E como é que é ser pai? Não ser pai atípico. Aqui a questão, eu não vou nem te perguntar sobre isso, porque a gente sabe que é uma particularidade. Mas é uma coisa que nossa geração vive. Nós somos criados de uma forma, com rigidez, com cobrança, e de repente você se vê numa posição que você não pode fazer isso. Como que é isso para você? É muito desafiador, tá? Porque, assim,
a gente tenta manter uma criação da maneira que a gente foi criado. Porque deu resultado hoje, eu sou o homem que sou, porque a dona Helena me criou desse jeito. Mas a gente até fala uma expressão, morri? Não morri. Mas só que, assim, a gente tem que entender que o nível de informação, o nível de sociabilização mudou. Total. Então, automaticamente, o psicológico das pessoas também mudaram. E é onde vem toda essa expressão, você não pode ser muito agressivo, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, é um desafio absurdo. Porque nós fomos gerados e criados de um jeito e a gente precisa introduzir um pouco dessa nossa criação, sem perder a mão, mas tentando entender como está o novo mundo. Porque a gente tinha que ir para a rua para poder ter contato com outros. A gente precisava ir para a biblioteca para ter informação. Hoje a criançada está sentada e ela sabe até as leis que lançaram para que elas se defendam contra os pais. Sim. Então, olha o nível que tá. A gente sabia nem que... Se fala assim, lei. A gente, às vezes, na nossa época, não sabia nem o que era lei. Não, não sabia nada. Você imagina não saber nada. Qual a lei. Mas é então, assim... É crítico. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode ser permissivo, não. Ele tem uma limitação, por causa disso vai deixar fazer o que ele quiser. Mas ao mesmo tempo você não pode agir como seu pai agia, como sua mãe agia, porque não surte efeito. Não, vai dar mais trabalho ainda. Tá, eu lembro quando o Raul não comia, eu cometo erros, né? Todo mundo comete, ainda vou cometer muitos ainda. Então eu não entendia que era uma rigidez. Isso. Pra mim era uma birra. Come isso, E birra, o que a gente faz? Não, chinelinho. Um chinelinho, ou um gritinho. É um gritinho, um chinelinho. Então eu usei dessas, porque eu fui criada assim. Desse jeito. Então você só reflete dessa forma. Aí eu tive que aprender a ser no diálogo. Aí no diálogo funciona. Aí é muito diferente, porque eu aprendi sendo, guarda isso aqui, leva, faz isso, faz aquilo, e hoje eu tenho que falar assim, olha só, vamos fazer o seguinte, cada um faz uma... Temos que distribuir projetos. Para mim, no começo foi difícil. Você vê como a diferença é grande. Foi antes de ontem. Estava eu, a Ana e o Samuel no carro. A gente vem da escola conversando, falando, ou eu volto da igreja, todo mundo conversando dentro do carro. Aí eu falei assim, minha mãe, se eu falasse para minha mãe assim, eu não gosto de comer isso. Minha mãe botava um prato daquilo para eu comer. Aí o Samuel lá atrás no banco falou assim, você é bobo, pai. Eu falava, eu não gosto de comer chocolate. Ela botava um monte de chocolate para eu comer. Olha como eu já não tinha a menor ideia de pensar assim na minha época. Ele não. Ele então fala pra minha mãe, eu não gosto de peixe. Ela vai encher meu prato de peixe e eu vou comer. Ele adora peixe. Ele falando que ia falar que não gosta. Eles visão além do alcance, rapidinho. Então, assim, na nossa cabeça nunca ia passar uma malandragem dessa. A gente ia ficar igual um bobo chorando e a mãe come. Ficou brigando. Entendeu? Não, tinha um negócio do não sai da mesa enquanto não terminar. Enquanto não terminar. Gente! Criação maravilhosa. E hoje em dia o dia que ele come, eu falo, ai meu Deus, obrigado. Porque tem dia que nem a restrição dele, ele consegue comer. A Dani, ele tem, né, ainda uma seletividade muito grande com alguns alimentos. E quando a gente começou as terapias, aí tem a Dani lá no Cacita, ela é maravilhosa, mas ela pega no meu pé em relação à alimentação e coisa e tal, aí tira o leite, fiquei 1 ano nessa peleja, tira o leite, aí bota leite de coco, bota leite de castanha e nada você vai pegar. Aí graças a Deus aceitou o leite de ano. E ficou muito bem, tirei achocolatado, ficou muito bem, só que o pão vai para 3 anos, né, já que a gente está nessa briga, 2 anos e pouco brigando com o pão, que não abria a mão do pão. E agora, há 1 semana, a mãe dele sugestionou dele tomar café da manhã com batata doce. Olha, eu brigando, tentando de tudo. Aí a mãe dele só falou com ele, meu filho, batata doce é bom. Aí compramos, picou, botou no potinho. Todo dia de manhã ele não bota mais a mão no pão. Só come a batata doce e agora com ovo de codorna. Nem gostava de ovo. Você imagina. Mas uma vitória, mas ele foi sozinho. E eles vão, do nada, igual o Raul um dia, assim, ele só come pizza de queijo. Aí um dia tava aqui, o Fred comprou um de calabresa, aí ele foi lá, pegou e comeu. Eu falei, gente,
São coisas bobas, assim, mas e pra gente... É uma diferença. a gente não teve, assim, a oportunidade de, por exemplo, uma ceia de Natal, e todo mundo sentar junto, né? Ele não fica. Não fica. Por causa do cheiro das outras Dúvida comidas. coisa. Então, assim, tem coisas que a gente ainda não consegue fazer. Mas ele já tolera mais um pouco, porque terapia, né, apesar da nossa expectativa, da nossa vontade de que seja rápido, não é. Não é, é tudo um tempo. E é igual a gente está falando. A gente briga há muito tempo para que ele mude essa seletividade. Uhum. E num momento de uma simples palavra, uma simples sugestão, ele foi e mudou. Então a terapia ela vai abrindo o campo Vai. de seleção. E no momento em que eu acho que a mente dele, o coração deles, falar tem que ser, vai ser. Porque fica nessa, a gente, é expectativa, mais expectativa nossa, né? De que dê tudo certo. É. E eles têm muita liberdade com você de conversar? Eles têm. O Samuel muito mais, a Letícia ela já teve, só que por uns períodos que ela passou de muita restrição e eu não entender, infelizmente, eu brigava muito com ela, porque para mim, né, era tudo, às vezes, pirraça, teimosia, influência de fora, porque o pai pensa, anda com um monte de adolescente, coisa e tal, então a gente passou um período muito brigando e gritando, e ela se afastou um pouquinho. Só que graças a Deus aí a gente detectou, eu comecei a me aproximar e agora, ela hoje mesmo, chegou em casa, meio triste, que é menina? Já começou a falar e me manda mensagem, pai, tá acontecendo isso. Então a gente foi se aproximando de novo. O diagnóstico às vezes tem essa bênção, né? De abrir nossa mente, né? Porque às vezes, assim, ao mesmo tempo que é um choque, às vezes ele te mostra um lado seu que você não teria se não fosse aquilo. Ia continuar achando que era birra, né? Achando que era teimosia e distanciando um do outro. Aí daqui a anos ele tá assim, nossa, meu pai é insuportável. Quer dizer... E chegou a falar isso assim, a gente teve uma mesa em casa, eu, ela, a Ana, o Samuel, de colocar tudo pra fora. E ela chorava, falando, não, porque você gritou comigo naquele dia. Coisa que eu lembro, não lembro mais de sair daqui, eu acho que eu não lembro nem o que eu falei. Mas no coração dela, fica durante anos, e aquilo vai matando, aquilo vai acabando. Então, foi muito bom, botou pra fora, chorava de soluçar. Falava, gente, eu sou muito ruim, ué. É assustador quando você ouve o que você fez, o que você falou. E aí você explica, aí a outra pessoa também entende o seu lado, porque, poxa, meu pai também não sabia. Foi uma expressão. Mas você recebeu bem isso? Assim, é triste você saber que você fez isso. Porque às vezes a gente faz as coisas e a outra pessoa vem e reclama. E você às vezes não aceita muito bem, não porque... desacredita, não foi assim, ou tipo assim, você fala, não, você está exagerando, sou assim, e a pessoa fica ofendida, ou a pessoa fica ofendida de você ter reclamado. Tem aquela que tenta dizer que você está sentindo não é nada, e tem aquela que se ofende quando você diz, é porque eu sou sempre criticado, eu sou pior, eu sou horrível, e faz esse jogo. Para quem tem transtorno, TDAH principalmente, meu irmão, esse tipo de coisa é o fim. Isso é semanas de coberta em cima da cabeça, porque você fica muito mal. E eu sei que porque a Letícia ficava, às vezes eu passava, ela estava no quarto lá, deitada, coberta, e eu não entendia por quê. E às vezes eu achava que era outra pessoa e tinha sido eu. Aí a Ana falava, pai, você gritou com ela. Eu falei, mas ela estava errada, e não sei o quê. Aí ela ficava quieta. Mas aí quando a gente teve essa conversa, hoje eu já começo a contornar, eu vejo errado, na hora de repente eu não vou, mas depois eu sento na beirada da cama, a gente conversa. Evito esses picos porque eu sei que ela não vai lidar bem com isso. Porque errado vai ter. Lógico que ela vai errar, todos nós. E não é mais nessa idade que a gente erra muito, a gente tá achando que sabe tudo, não sabe nada. Erra muito. Então assim, eu tento nunca evidenciar a condição atípica deles.
Ótimo. Nunca, nunca, nunca. Eu sei que eles têm as limitações, eu sei que eles têm os direitos como atípico, mas assim, eu não quero nunca que eles lancem mão disso para ser algo que não deveria ser. Porque isso é ruim, isso pra dar uma desculpa também isso, pra isso se, é atraso. pra se safar. Isso é atraso para eles mesmos, Também. porque é o que as pessoas acham que a gente quer. A gente quer falar que as crianças são atípicas para ter algum tipo de vantagem financeira ou para ter algum tipo de vantagem social. E a coisa que eu menos quero é que ter algum tipo de vantagem. Eu quero que, se possível, como dizer, que eles não tivessem mais nenhuma característica dentro dessa condição deles. Sim. Que eles se misturassem e ninguém mais visse, ninguém mais tivesse evidência alguma de que eles são atípicos. Para quê? Para que a vida deles prossiga. Entendeu? Porque as pessoas, elas têm uma ideia, aliás, sempre que mexe no bolso, né? Sempre que dá a entender que vai ser uma vantagem financeira ou uma vantagem social, as pessoas que não são incluídas, elas acham assim, porque agora todo mundo é, porque pode comprar carro. Mas o que adianta poder comprar se não tem dinheiro para você comprar o resto? Mas aí você compra carro com desconto. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar nem o desconto. Nem o desconto. E se comprar com desconto, tem um monte de outros agravantes que o carro vai trazer, que você tem que ter o dinheiro para poder sustentar aquilo. Exato. Então, não é com aí as pessoas, elas ficam jogando essa questão e fica menorizando. E aí o que acontece? O nível 1, como você disse, sofre muito preconceito. Em qualquer lugar. Ele sofre mais preconceito do que o 1, 2, 3, que é mais... que também sofre, obviamente. Ninguém está minimizando aqui nada, porque o preconceito existe em qualquer categoria. Em qualquer categoria. Mas o 1, ele sofre dentro da própria categoria. Porque quem tem uma estereotipia ou algo mais evidente dentro da categoria, fica olhando e fala assim, não é nada, quer entrar aqui para poder, participar. E não é assim. Não entende que o negócio é bem mais sério. Nossa, é difícil. São coisas que parecem mínimas para as pessoas, mas é muito difícil. É um negocinho que sai fora do lugar, que aquilo ali te incomoda de uma maneira... É um gigante. Que aquilo vai te sufocando. Eu fico sem ar. Se eu tiver de uma coisa que está me incomodando, uma coisa boa, tipo... Às vezes meu marido está dirigindo e... Gente, isso me mata. Ele vai na pista, tá lá as faixas. Se ele por acaso tiver um pouquinho só aí a faixa passando fora, nossa, aquilo... Foi botar a mão no volante e puxar de volta. Puxar e fica aqui dentro. E eu evito de falar, porque senão, se eu for falar tudo que eu sinto... Acaba gerando um problema. E esse é o grande desafio. Igual a gente trabalhou com o Samuel, para isso, porque o Samuel, ele não tinha nenhuma limitação e nem filtro. Tudo que ele sentia, ele explodia. Ele falava para bem ou para ruim. Passou perto de uma senhora, como ela é barriguda, aí eu menino, cala a boca. Fala isso não. A gente entrou na loja e viu um rapaz, que é um homossexual, e falou perto dele, só que o rapaz todo, que assim, tava com a roupa de mulher, mas tinha as características dele. O Samuel gritou, mas ele é... Eu falei, meu Deus, cala a boca, menino. O Raul, uma vez no barbeiro, era um barbeiro de bairro, sabe como é que esses barbeiros de bairro não é muito ligado, não é essas barbearias chiques, tudo enfeitado. Então, tava aquela mesinha dele lá, cheia daqueles negócios lá, e tinha uma poeirinha e tal. Aí o Raul começou a espirrar, ele é muito alérgico. Aí eu fui e falei assim, então, calma, tá terminando. Ele, também, isso aqui tudo empoeirado? Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Fala. Era cada... E até hoje ele tem hora que solta umas coisas que deixa a gente constrangido. Mas ao mesmo tempo é tão difícil você falar pra ele não mentir. Não é? Você não acha difícil isso? Eu não sei nem como falar, porque
ele tá falando a verdade. A gente tenta explicar para ele que tem que ter esse filtro. Na verdade, quem tá mentindo é a gente. É a gente. Né? Porque a gente, socialmente, essa mentira, ela precisa existir. Precisa existir. Às vezes você tá vendo a pessoa, ela tá toda esquisita. Mas ela não te perguntou nada e você também não tem direito de dizer. Né? E aí ela vira pra você e fala assim, o que você achou? Por Aí dentro, já falou um monte de coisa, mas aí pra fora... Pois é, aí se você é muito sincero, ela vai se ofender. Porque na verdade ela não quer a sua opinião. Ela quer ouvir a opinião dela saindo da sua boca. É exatamente isso. Isso é viver socialmente. Isso é viver na maioria das socialmente. vezes. Quando você não tem intimidade, é você ter esse filtro. É. E que acaba que os atípicos, na maioria das vezes, não tem. Não tem. Às vezes o Raul, ele solta as coisas do nada. Tipo assim, coisas assim da nossa casa aqui, que não é segredo, mas fazem parte da intimidade de uma casa. Aí tá no meio de uma conversa, ele vai falar assim, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto. Aí você olha e você fala, meu Deus, não é... Aí, quer dizer, eu não quero chegar para ele e falar, olha só, não pode contar. Porque eu acho que quando você faz isso para uma criança, não sei se você concorda comigo, você abre um precedente muito grande. Significa dizer que qualquer outro adulto vai chegar para o seu filho e vai falar assim, não conte isso para ninguém. E ele não vai contar. Porque ele falou, não, meu pai falou que quando um adulto fala, eu fico preocupada nesse eles mundo. levam exatamente para esse lado, né? Exatamente. Sempre as duas pontas, eles não conseguem ficar mais ou menos no meio. Ou ele Pois para ou ele faz. E se a gente fizer essa colocação para eles vão levar para esse extremo. Então eu não falo mais nada. Fica perigoso. Fica perigosíssimo. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Muita coisa. E é por isso que a gente às vezes tem um desafio como pai, porque muitos pais, né, infelizmente, não muitos pais, mas os pais que participam da vida dos filhos, que são típicos, que né, não tem nenhuma limitação, eles vivem normalmente, a gente vê passeando, mas eu tenho que estar sempre ali. Então a gente vai para a festa, graças a Deus o Samuel consegue muito se relacionar atualmente, então a gente vai para a festa, mas eu estou na festa, mas onde eu estiver eu estou praticamente com um radar. O Samuel corre, eu estou com o olho. Onde ele estiver eu tenho que estar olhando. Por quê? Por qualquer coisa assim, dependendo da criança que pisou no pé dele, ele já pode explodir de uma forma extrema ali que vai acabar com tudo. Vai criar uma situação constrangedora ou até mesmo séria. E eu tenho que estar o tempo todo ali olhando. E a gente tem uma conexão bem grande, que nem eu já falei uma vez, às vezes o Samuel está correndo e eu acho isso muito lindo, eu falo sempre isso. E nem eu acreditava nisso, mas o Samuel às vezes está no meio de um monte de criança e correndo para lá e para cá, eu faço assim, desse jeito. Eu não sei por que isso nasceu, mas ele para e olha, eu fui fazendo os testes e falei, cara, não é que esse menino ele fica, parece que ele está conectado. Tá conectado. Ligado, isso é muito legal, sabe? E fica fácil da gente, porque ele tá correndo, mas ele tá ligado aqui. Isso é muito interessante. Eu tenho medo da inocência deles, porque eles são muito fáceis de enganar. São inteligentíssimos, sabem de tudo, conversam muito bem, às vezes, igual você falou, se relacionam bem com outras pessoas, mas eles não têm esse filtro de, porque criança ainda. Não. Tem criança que já tem. Tem muita criança que já tem uma mas maturidade. Mas eles não têm. Nessa fase dos 9 anos, da fase de relacionamento dele, que já tem uma malícia bem grande, né? Sim, eu fico preocupada. Uma maldade. E acaba que eu vejo isso em algumas crianças. E infelizmente o Samuel ele não consegue lidar. Não consegue. Ele não consegue. Aliás, não é que ele não consegue. A gente... No meu caso aqui, eu falo, e também já conversei com algumas outras mães e pais, a gente que não sabe lidar, porque eles também não estão nem percebendo. Porque quando acontece isso pra ele foi normal. O amiguinho está implicando com ele, está sendo irônico e ele não está entendendo. E a gente está ali, a ponto de voar no fio dos outros. Mas eles não estão. Isso me preocupa muito, porque esse mundo está cada dia mais manipulador, mais complicado. Isso tem uma preocupação muito grande. E isso tem que ficar atento
essas coisas, a absorção deles é muito rápida Muito. de informação e eu tenho que limitar muito porque a gente não pode tirar eles, né, do mundo digital porque senão eles não conseguem conviver praticamente. Praticamente. A tudo geração é feito, deles está toda dentro do celular, É. eles não vão saber conversar, não vão saber interagir porque você vai perguntar a um coleguinha do Samuel que roda peão ou ioiô hoje, não tem nenhum, quase. Assim, conhece, já até teve contato, mas não faz isso diariamente. Sim. Então tem que deixar ele participar do mundo Sim. que ele está mais com controle, né? Com uma certa preocupação, não deixar avulso, não só os que são pais e mães atípicos, mas todo pai e mãe. Não, hoje todo mundo, né? A gente tem, eles ficam expostos, às vezes, dentro de casa eles estão. Totalmente. Porque antigamente você falava assim, fica dentro de casa, está protegido. Hoje não tem isso mais. Eu falo sempre, mamãe falava assim, ó, não quero você com fulano, hein? Se eu ver, eu vou te dar uma surra. E aí ela olhava da janela, você tava com fulano, pronto, tava de castigo, apanhava. Hoje você pode falar 1000 vezes, eu não quero você com fulano, mas você não tem como ver se ele tá com fulano, se não tá. E você pensava que o fulano, às vezes, na época, era só um levado. Né? Não era nada demais. Nada demais. E hoje a gente tá conversando nem com um bandido do outro lado, falando que é uma criança que já foi várias vezes, o caso aconteceu. Já. Eu tive que limar. Infelizmente, né, a gente tem uma plataforma que não é nem perigoso falar mais porque já caiu na rede. E o Roblox tem que tomar muito cuidado. Samuel já limitei, já tirei. Porque tem gente que fica fingindo que é criança para poder fazer covardia com os nossos filhos. Fica então assim. tem que ficar atento, não pode deixar solto. Fica, e aqui em casa, assim, o Raul, de vez em quando, agora já não mais, porque o Raul também tem época que ele gosta muito de uma coisa. Aí daqui a pouco aquilo ali não existe mais pra ele, não faz mais sentido nenhum pra ele. Então, assim, o Roblox teve uma época que fazia muito sentido pra ele. Aí, o que a gente combinou aqui? Eles fizeram, porque lá tem como você criar mundos, né? Então eles criaram um mundinho lá, onde só joga ele e mais 4 amiguinhos. Bem legal. Só eles. Então eles ficam ali conversando entre eles e jogando. Aí isso eles fazem. A menina gostava de jogar, mas também Já tá passou mocinha, também. já passou da fase, já não tem. Mas aí tem outras coisas, que adolescente é outra coisa. Aí tem chat de mensagem, tem o próprio TikTok, Instagram, pessoas que vão lá e mandam mensagem ali no privado, solicitações. Então, e assim, o que me mata neles, a sua filha provavelmente também deve ter isso, eles não usam o nome deles, eles colocam aquele monte de estrela, aquele monte de troço. Você não sabe que aí você pega lá pra ver os amigos dos filhos, pra ver. Ninguém tem nome. Ninguém tem nome, ninguém tem foto. É uma doideira, né? Não, eu acho até bom ela não ter foto. Até falei pra ela assim, evita colocar foto na internet sua. Eu também não sou muito de colocar foto minha. Até tem, mas não gosto muito. Justamente por conta dessa exposição que é a internet. Ainda mais ela, menina, corta a cabeça dela, bota num outro corpo E pronto. e pronto. Aí já é. E o mundo é muito, hoje o mundo digital está muito perigoso, ainda mais com o crescimento da IA, né? Hoje todo mundo faz o que quer com a IA, cria o que quer, então, assim, a gente expor conteúdo Sim. é muito perigoso. Sim. E o estímulo do adolescente, do pré-adolescente, para entrar nesse mundo é muito grande porque ele vê resultados de outras pessoas e querem também participar desses resultados. É o novo jogador de futebol. É o novo jogador de futebol, é o YouTube. Você lembra quando a gente era criança que os meninos que não vou estudar, jogavam bola bem e achavam que poderiam ser um jogador de futebol e ganhar muito dinheiro, eles tinham aquele sonho e aquilo ali é assim, tem muito youtuber que ganha dinheiro? Claro que tem, muito, mas é muito pouco, dá pra você contar praticamente nos dedos. Que tá bombando, sim. Tem muita gente que ganha, eu ganho dinheiro com a internet, tá, mas para ser milionário não. Não dá. Fora essa vida que eles oferecem, né? De
glamour, de gasto, disposição. De ser seguido, né? De ser famoso, popular. Que sempre o ser humano buscou isso, né? Ser popular no meio da galera. Então, a internet, ela praticamente oferece isso. Eu tenho 1.000 seguidores, eu tenho 2.000 seguidores. E eu vejo, assim, muitos que gostam de falar, eu sou fulano de tal, sou autista, sou não sei o quê. Aí, o Raul vai lá, a sua filha, seu filho, ele vai lá e se identifica com aquele personagem ali, o cara nem é autista nem nada, e fica naquela coisa ali, e falando coisas tão atravessadas. Não tem nada a ver. Eu tenho muita preocupação com isso. Tem que ter, porque é algo perigoso, né? Eles se baseiam nisso, na verdade, não só os nossos atípicos, mas se baseiam muito, né, no que está na internet. Às vezes falam com tanta veemência o que ouviram lá e acham que é uma verdade, que é uma... Não é, porque a internet é um mundo aberto, assim, para informação. Pessoas soltam fake news quase direto sobre coisas. Eu sempre, quando venho profissionais aqui, eu falo sobre a questão das pessoas que ficam falando, não tem informação nenhuma, e ficam falando sobre na internet. Aí cria essa... Aí todo mundo fica se autodiagnosticando. Na área médica, então, tem bastante, né? Bastante. Conhecedor de fórmulas, conhecedor de remédios, que solta... Não, remédio para falar. Meu Deus, cada conversa que tem que é perigoso. Até seria um sonho, né? Pra muita gente, mas... É verdade, não é verdade? É fake. Assim, a princípio é. Mas... Você tocou num ponto interessante, a inteligência artificial. Eu tenho medo. Tem muita coisa que eu vejo, eu não acredito. Eu passei a ficar... Enquanto tem gente que acredita em tudo, eu só quero que eu não acredite em nada. Que eu vejo o negócio assim, será que é isso? Será? Aí sim eu vou pesquisar, desculpa, com as minhas pesquisas ali para saber de um, de outro, se é mesmo, se faz sentido. Porque tem coisa que é muito bizarra. Tem. A internet está assim. Não dá para confiar em tudo que é lançado, né? Então a gente tem que peneirar e manter nossos filhos assim, na medida do possível, sob o nosso controle. Porque não é, a doutora Jéssica até falou para mim, você briga com ele? Falei, doutora, eu acho que eu passo até do ponto, porque tem coisa que eu deveria relevar que eu não relevo, porque o meu sonho é que eles sejam acima da média. Sempre falei para eles. Sim. Podem não ser, mas meu sonho é que eles sejam. E você ser incentivado é muito bom também. Não quer dizer... É aquela coisa, a gente incentivar a ser acima da média é uma coisa. Você fazer só, botar como condição... Não, aí é diferente. É perigoso. Aí é perigoso, porque aí vai achar assim... Não, meu pai só me aceita se eu tirar 10. Aí vira uma ditadura, né? Vira algo muito... Acaba que surte muito efeito contrário. Contrário, porque aí vira pirraça, vira... Eu não quero, não quero mais. Eu não tô aqui pra te agradar. Mas quando é pra estímulo, igual eu falo muito. Eu quero que vocês tirem nota boa, hein? Porque papai tá aqui dando essa condição para que vocês tirem nota boa. Eu também faço a mesma que vocês trabalhem. Você não quer ser astronauta, você não fala que quer ser astronauta que não tira nota boa, não entra não. A NASA não aceita. Ele conhece muita coisa do espaço. Ai, que legal. Ele fala, pai, sabia que o buraco negro engole a luz que tem no espaço de uma estrela que tantos... Ele tem uma fixação nisso. O Raul é tecnologia. Absurda. Ele conta coisas de que eu nem fazia ideia da galáxia, do buraco negro, o planeta tal que sumiu. Todo dia ele tem uma novidade. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, né? Muito bom. O Raul, ele é tecnologia. Ele gosta de criar tecnologias, ele faz... Aí é aquela coisa, fica toda empolgada que é para. Ele fazia um canal de animação, ele fazia tudo, fazia a edição, e ele abomina a inteligência artificial. Ele fica assim, inteligência artificial como é que ele fala, gente? Tem uma expressão tão... É para sucatear
a força de trabalho humana, um negócio assim, uma frase que nem parece de um menino de 10 anos, parece que é do senhor de 80 anos. Para eliminar, né, o trabalho humano. Ele não gosta, e ele gosta de fazer aquilo tudo. Eu vejo o interesse dele nessa área. Ele sabe de tudo, e ele já chegou naquele patamar que ele acha que sabe muito. Já. E é assim, é até interessante, porque é um medo dele por ele ter o amor por essa área tecnológica. Porque, queira ou não queira, a IA dentro da área tecnológica, ela praticamente anula várias profissões. Igual, hoje se você souber fazer o prompt correto, escrever todo o algoritmo certinho para IA criar uma planta de uma casa, ela vai criar até em 3D para você. E aí como é que fica o arquiteto e o engenheiro? Uma decoração, se você der todo o parâmetro e as estatísticas e a estrutura de um quarto, passar onde que você quer tal móvel, fizer todo o prompt direitinho, ela vai te dar desenhado do jeito que você quer, você vai ficar com o boquinha aberto. Então são profissionais que eles precisam se adaptar a esse novo recurso para não perder o campo. E quem trabalha na tecnologia... Ontem eu participei de uma conferência, eu sou advogada, eu participei de uma conferência da advocacia do Noroeste. E um dos painéis lá foi o tema de inteligência artificial, obviamente. Por quê? Muito advogado usa a inteligência artificial para peticionar. Não é isso, não é só isso. O judiciário, ele usa a inteligência artificial para julgar os processos. Então, agora, o que precisa ser estudado as palavras-chave da jurisprudência gerada dentro do texto, porque na hora que o robô do judiciário lê a sua petição, ele conseguir entender o que você realmente está querendo. Porque não é mais o juiz que vai ler ali e vai ver a sua dor. É tudo uma coisa bem racional. E isso, eu acho isso preocupante, muito tanto. Extremamente preocupante. Você imagina, o seu filho, hoje é usuário de um plano de saúde que cobre a terapia dele da seguinte forma, e está tudo bem, seu filho está evoluindo, de repente esse plano de saúde diz assim, não vamos cobrir essa terapia, que é errado. Aí você tem que entrar com uma ação judicial para que aquilo seja refeito. Enquanto isso, seu filho fica sem essa terapia. Aí vai depender de um juiz robô que não decidir a vida de uma criança. E aí não tem um parâmetro, porque tem hora que a justiça, né, vamos dizer assim, o justo, às vezes tem que ser tomado pelo coração e não pela razão. Exatamente, porque quando o juiz ele lê aquilo ali, dentro da lei ele vai interpretar assim, não, fulano trouxe todas as provas, a lei diz que nesse caso aqui ele tem direito, então ele tem. Tá, só que a gente tem uma demanda muito grande, é humanamente impossível. Só em Itaperuna, por exemplo, a gente tem uma média, se eu não estiver errada, né? Mas a gente tem uma média de 10, 15, 20 mil processos. Por mês. Por mês, não sei, eu tô falando assim, tô chutando baixo, porque já ouvi dizer que é muito mais do que isso. Mas 20 mil processos para 2, 3 juízes. É muita coisa. Lembrando que às vezes um processo tem 1000 páginas. Como vai ler? Como vai olhar os detalhes? Aí a pessoa fala assim, mas tá demorando tanto meu processo. Tá demorando. Aí o que eles fizeram? Eles criaram esse robô do judiciário. Aí tem um monte de coisa que é rápida. Eu já tive processo que eu entrei com ação de separação consensual, eu entrei num dia, daí 2 dias tá separado. Robô. Já julga rápido. Já julga rápido, mas aí tem coisa na situação do seu filho, por exemplo, que situação que eu me livro não vai acontecer, mas seria uma coisa que teria que ser julgada de uma forma muito mais humana. Isso, mais peneirada, né? Vendo condições, vendo situações. Isso é um novo mundo que a gente ainda tem muita coisa para ser avaliado. É um novo mundo e também
alguns médicos, né, falam que proporcionalmente, à medida das próximas crianças que vierem a nascer, daqui a um tempo a gente vai ter cerca de 30, 40% das crianças com algum transtorno. E como é que a gente está? A gente está preparado? Você acha que a gente está preparado para isso? Esse novo mundo, talvez não, né? Ou até lá a gente está se preparando, porque assim, se a gente for levar em conta, quem está quebrando pedra hoje somos nós, para que se adeque, né? Toda essa estrutura, tanto pais aprendendo a serem pais, para transmitir para os filhos como eles vão tratar dos seus filhos futuramente, para que não hajam esses agravantes, igual houve nesse período que eu não sabia, né, sobre a Letícia, sobre a condição dela, e ficava cobrando, exigindo, brigando, e estava vendo esse desgaste, tanto para mim quanto para ela, muito mais, né, porque o impacto era muito maior no psicológico dela. Sim. E no coração. E hoje a gente está tentando limpar todas essas sequelas que a gente abriu, de distanciamento, de relacionamento. Antes, igual quando a gente senta no computador, né, tem um HD gigante com foto deles que não perco um minuto. Ela até fala: pai, só você tem essas fotos. Eu amo as fotos mais esculambadas que tem. Eu perdi tantas por causa de não ter um HD desse aí. Tem que ter. O HD tem que ter, que é ali que são as melhores fotos. Foto com cara lambuzada, foto barriguda. Hoje é quase uma modelo, né? Toda linda, bonita, alta. Aí eu falo: meu Deus, olha, filha, a gordinha. Ela fala: que some com isso, cara. Só tem umas fotos que só eu tenho. E ela ama isso. São momentos bons, entendeu? Que o pai tem com eles, porque uma hora eles vão sair, vão cada um viver sua vida e vão vir uma vez por semana, se Deus quiser, lá em casa, porque tem se Deus quiser, porque aí você sabe que eles estão bem, estão cavando sua própria vida, isso é que é importante. Entendeu? Sim, se Deus quiser, porque eles estão vivendo a vida deles, mas também não esquece da gente. Eu falo, com certeza, tento sempre estar falando com a minha mãe, tento sempre estar falando com meu pai, sempre que possível, para não perder esse contato, porque é o que a gente sonha, né? A gente quer ver crescer, mas também a gente não quer que vá embora de vez. Às vezes eu penso em quantos pais perdem essa oportunidade por nada, né? Por nada, porque não só os pais atípicos, né? Que às vezes se assustam diante de um diagnóstico, né? Nem todo mundo está preparado realmente, mas você se dá uma chance de conhecer uma pessoa que é sua. Com certeza. E não só o pai atípico se assusta com o diagnóstico. Às vezes ele aceita o diagnóstico, mas ele não aceita as limitações que foram geradas. Aí começa a largar de mão, até participa ali na beirada, mas não quer estar ali pegando o menino e levando para a beirada de um campo. Ele se frustra. Porque se frustra. Não pega a menina e vai passear, porque a menina não tem o mesmo comportamento das outras meninas, tem as limitações dela. Às vezes é extravagante demais, porque o autista tem disso, né? Ele vive o mundo dele. Sim. Então, assim, uma pessoa, meu Deus, é um crime combinar xadrez com aquilo, e é exatamente desse jeito que o autista gosta de andar. Xadrez, eu tenho um chapéu da capivara que ele adora dar aquele chapéu, e aí vai falar pra ele. O Raul, quando ele era menor, ele gostava de escolher sua própria roupa, mas eram uns troços que não combinavam com nada. Nada combina com nada. E é o jeito que eles gostam de andar. E pra eles não tem problema, não tem pra gente. Mas estão abafando. Se todo mundo estiver olhando, eles vão falar: a Lara acordava de manhã, já botava roupa, botava uma saia de tule, nada a ver, a asa de borboleta. Isso já estava grande já. Olha. E aquele lacinho, era o jeito que até hoje ela, quando vai sair, ela bota uma roupa que é fora do convencional, mas é a forma dela se expressar. Entendi. Às vezes os pais não aceitam isso. Poxa, a menina tá com um macacão, tá com uma calça, né, até justa, e o cara tá achando bonito. Porque é o natural, às vezes, de uma sociedade. E a nossa filha não anda assim. Ela não quer, porque não quer nada apertando. A minha, por um longo tempo, a gente até ia no meu armário, aí a minha esposa falava assim: o que você tá procurando aí, Letícia? Me deixa. Procurando minhas blusas, só andava com minhas camisas de botão, e eu achava lindo. É porque é o
o estilo. Aí, estilo. não, hoje já foi mudando. E aí até que chegou o bendito do namorado, graças a Deus. Também é uma benção. É benção. Não, ele é benção, o menino é bom. E Deus é tão bom que até nisso ele vai traçando. E tá dando certo. E hoje ela anda até bonita demais, linda. Falo, gente, como tá bonita. É só deixar. Às vezes é porque a gente tem muita expectativa. Às vezes nem é nossa. Eu não sei se você passou por isso. Mas às vezes a sua própria família fala assim, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz isso? Aí, mas só você sabe. Porque que era melhor você não estar naquele momento, entendeu? São coisas, e é isso que julgam muito a gente, sabe? Às vezes um pai atípico, uma mãe atípica, por optar não estar ou optar não fazer, mas por quê? Porque você sabe o trabalho que vai dar, o impacto que vai causar, às vezes, a não aceitação, os olhares. Tem vezes que a gente vê, pessoas não falam, mas ficam olhando. Ah, esse menino tá fazendo isso quando sabe mais vezes da crise, começa a gritar, falar. Você já sofreu algum preconceito do tipo de não ser convidado, alguma coisa nesse sentido? Então, acredito que sim, porque já tiveram festinhas que eu fiquei pensando, mas por que Samuel não foi chamado? Mas por que Letícia não pôde ir? Que assim, não é nítido, né? Não é descarado, não fala assim, não chamou é porque não quis. Não, mas você sente que tipo assim, não chamou. E simplesmente não chamou, mas A vida que segue. não muda muita coisa não, A vida que porque segue. a gente, graças a Deus, conseguiu se preparar e ter uma maturidade para isso. Todo mundo tem esse direito, né? De não aceitar, que não é ruim também, que pelo menos não fica fingindo que está aceitando e jogando areia no que a gente está tentando produzir. Que é melhor. É melhor assim, eu não aceito, pronto, e acabou. Então a gente já sabe que ali a gente tem que tentar se proteger e não caminhar por ali. Que eu acho mais honrado, mais agradável fazer assim, do que ficar fingindo, né? Mas tá, depois é chato, menino inconveniente, coisa do tipo, né? Que não deveria acontecer. Porque assim, até porque quando ele vai crescendo, daqui a pouco também muitas coisas vão se mudando, porque a própria maturidade né, da criança vai. O Raul não podia ir na igreja com ele dava um escândalo danado. Hoje vai, fica de boa, né? Já é outra coisa, vai mudando também. Mas é muito ruim você saber. Comigo, assim, nunca aconteceu, até porque como a gente é nível 1, né? É como se... a pior coisa que eu já ouvi até hoje foi uma pessoa da família que falou: não fala pra ninguém não, ninguém precisa saber, nível 1, ninguém vai notar. Eu falei, mas gente, não, é a história dele, né? Você vê como são as pessoas, precisam fingir. O tempo de fingir que essa pessoa não existe, já passou, né? Antigamente as pessoas ficavam escondidas em casa, ninguém via ninguém perceber. Ninguém via ninguém com nada. As pessoas acham que isso tudo começou agora, mas não é. Não. Lá em 1996, 97, nesse tempo já é muito antes, que a gente tem até alguns relatos, alguns fotográficos, de que, dá trabalho, joga lá no canto, no pinel, deixa lá, porque se ainda mais tivesse algum tipo de estereotipia, ficar se balançando pra lá e pra cá, não, isso aí... joga pra lá, porque não dá pra ficar junto com as outras crianças não. Isso eu já ouvi um monte de vezes. Eu ouvi nitidamente de um profissional da educação falar assim, o seu filho não vai ficar, em breve você vai estar tirando seu filho da escola. Como é que pode? Eu falei assim, ela tem o direito, né, de não estar preparada, mas ela não pode falar isso. Eu falei assim, a senhora sai e o meu filho não. Ela se assustou. E aí daí pra lá despertou um gigante dentro de mim que nunca mais eu quis parar. Porque não pode. Você não precisa, você precisa. Na verdade, hoje precisa aceitar porque tem recurso, tem estudos, tem a maneira de lidar e tratar. É óbvio tem lei obrigando. Existem os extremos, que direitos e deveres. Sim. Mas tem lei, tem estudos e recursos, maneiras de você lidar com um momento atípico, né, que é um momento de explosão, um momento de desregulo.
Então, você tem o aparato que toda instituição deveria dar para um profissional trabalhar. Que a gente também está nessa demanda de brigar para que todas as instituições se preparem para receber. Que as pessoas cobram muito de professores, mas eu acho que toda a equipe deveria. Toda equipe e toda instituição, porque sim, a gente cobra muito do professor, mas existe um quantitativo. Hoje, como você mesmo falou, hoje pela sociedade começar a aceitar, todo mundo começou a querer se apresentar. Todo mundo que realmente tem, e até alguns que não tem, mas os que realmente são, começaram a ter a coragem de que, tipo assim, então agora eu também quero ser incluso. Eu não vou mais ficar deixando meu filho sem ir para a escola, porque ele tem limitações. E isso é muito digno, e todo pai deveria brigar, toda mãe deveria brigar, e tem que brigar. Porque hoje a gente precisa pressionar as instituições, pressionar os governantes a investir nessa área. Porque a gente tem muito a ganhar. Se a gente for buscar dentro da história, como a gente tenta pesquisar, não tem evidências realmente, porque não tinham estudos naquela época. Mas se a gente olhar, supõe-se que Albert Einstein era um atípico, supõe-se que Beethoven era. Então, são composições que hoje pessoas típicas não conseguem nem tocar. Hoje são cálculos que pessoas típicas não conseguem fazer. E um atípico trancado dentro do quartinho dele, que não gostava de convívio, de sociabilizar, criou coisas que hoje estão aí, fazendo evolução a 1000 por hora. Então, tem muito a ganhar quando você consegue pegar uma pessoa dessa, sociabilizar e dar conteúdo e recurso para que trabalhe. Porque a mente é acelerada, a mente trabalha, entendeu? Não de todos, mas uma boa parte, por ser hiperfocada em alguma coisa, tem muito a trazer para a nossa sociedade. Sim. E é isso que os governantes têm que entender e aprender, e a sociedade também. Porque se você souber lidar, souber tratar, são pessoas que são maravilhosamente agradáveis. Não, com certeza. A gente vê muito na arte, né? Porque não tem como... A pessoa comum, ela olha a vida de uma forma. A pessoa que tem essa particularidade artística, né? Que é alguma propriedade do cérebro, ela consegue ver uma beleza que você não vê, ela consegue ver um incômodo que você não vê. E isso faz diferença. Faz muita. É a mesma coisa disso que você falou. Ele saber do cálculo. Mas como? Por quanto tempo? Qual a distância? Qual o tamanho? Isso tudo são coisas que ficam instigadas na cabeça daqueles que prestam atenção. Porque a maioria vai passa na frente de uma árvore todo dia. Isso. Mas nunca pergunta assim, mas por que essa árvore só dá aqui? E por que não tem? Alguém teve que parar para pensar sobre isso. Se incomodou com isso e foi aprofundando dentro disso, porque se tornou um objetivo, né, de vida, e é o que acontece com os atípicos atualmente. Assim, quando a gente dá oportunidade, eles vão buscando alguma coisa, uma demanda. Igual o Samuel hoje está fazendo um livrinho lá que todo dia ele faz, e falou que vai fazer esse como é que ele chama? Que é o gibi antigamente, né? Mas ele dá um Raul nome também lá. Faz quadrinhos. E faz, e eu fico... O Raul também faz. Pra mim não faz nenhum sentido, mas os amiguinhos dele quando pega fica maravilhado. Gente, muito legal. Eles se juntam para fazer, o Raul tem um monte, ele tem até um personagem lá, aí ele bota lá Stickman, aí vai e faz. Muito legal. Não, e tem hora que você olha para ele tá rindo pra caramba, sozinho. Você vai ver, aí ele mostra, olha que engraçado. Aí você olha assim e fala, não é possível. Não sei se eu vou rir, o que eu faço. Filho, eu não entendi nada, mas tá bom. Mas não é. E pra ele faz total sentido, e esse é que é o legal. E que as pessoas assim que às vezes não têm um convívio direto com a gente não entendem essas coisas, né? Esses nossos medos, esses nossos pensamentos, tipo assim, se eu não entendi, você imagina a outra. Não vai entender o que ele tá falando. Mas parece que entre o mundo deles faz todo sentido. Todo sentido, eles parece entendem, não, ele sabe tudo que tá acontecendo ali. E às vezes vem lá do quarto correndo, eu tô aqui preparando uma coisa para ele ir pra escola, ele me abraça e começa a contar uma história e ri. Eu falo, meu Deus, eu não
consegui entrar na história, não entendi nada. Mas filho, muito O legal. importante é o nosso apoio. Então isso é muito, muito, muito gratificante, é muito É bom. muito bom. E é o que eu mais, assim, eu acho que é o que eu mais amo fazer, ser pai. E eu fico muito triste quando o cara troca, igual, eu trabalho demais, mas só que o cara fala que trabalha demais. Ele sai do trabalho às 19 horas, às vezes até às 18, para num bar e vai chegar em casa 21, 22 horas da noite. Ele não tinha a obrigação de todo dia, ele pode ter um momento de lazer dele, obviamente, mas todos os dias ele está interagindo com aqueles amigos ali num bar, num campo, e ele não pode ter 1 minuto de qualidade com um filho ou uma filha? Precisa, porque futuramente ele vai querer a atenção de um filho e de uma filha, porque esses amigos não vão estar sempre ali. Não vão, às vezes alguns até ficam por longo tempo até morrer amigo, mas não. O filho é o filho, o filho assim, eu sempre digo e é uma realidade. O filho é a sua continuidade. Então a gente tem que pensar desse jeito. Eu quero que minha posteridade ela seja bem sucedida, que carregue o meu nome, que quando eu descer lá, ele vai falar, esse cara, ele me ensinou, eu tenho essa estrutura, porque ele pode não ter deixado dinheiro, mas ele me deixou uma estrutura, ele me deixou um conceito, ele me deixou um caminho. Isso é o que faz uma pessoa ser feliz, você olhar para frente e ver o seu filho e a sua filha e falar, cara, lá, tá indo, tá crescendo, isso é gratificante. E tem gente que não pensa dessa maneira e não tá completo. O cara pode ganhar muito dinheiro, ele pode ter muitos relacionamentos, mas eu acho muito doloroso, não os que se dedicam, porque também você pode dar bastante conteúdo para o filho e o filho não querer. Não, Sim. mas aí vai outra, ser assim. Aquele momento do filho falar, meu pai fez tudo por mim, eu que não quis. Eu que não quis, entendeu? Mas E também não é só isso, às vezes, lógico, estrutura, o direcionamento, o apoio, isso é super importante. Mas às vezes, aquele cara que às vezes é pego de surpresa, né, com uma gravidez, e ele às vezes não sabe o que lidar, ele vai, some, e depois que essa criança nasce ele finge que ela não existe. Esse cara, ele fala assim, mas eu nunca tive dinheiro. Mas às vezes é só afeto. É só não, tô aqui, vem cá, me dá um abraço. É só isso. é exatamente isso. É igual aquele cachorro vira lá do outro lado do mendigo. O mendigo não tem comida, o mendigo não tem água, mas o mendigo ele tem o carinho. Ele vem cá que eu vou te dar um pouquinho de calor nessa friagem aqui. E é isso que às vezes um filho quer de um pai. É aquele carinho, aquele calor num dia frio. E muitos não entendem isso. Acham que precisa dar brinquedo, precisa dar recurso. Não, ele... Às vezes é só a presença. O afago. E muitos se ofenderam com essa frase, que pessoal da área social e da rede social falou, uma influencer falou, você é insignificante na hora do parto, tá indo lá fazer o quê? Mas muitos pais abrem precedente para isso. Abre. Não é que é insignificante. Eu participei de todos os passos da Ana eu participei. Porque eu amo. E todo pai deveria amar. Porque essa frase não existiria. Você é insignificante. Mas muitos fogem da responsabilidade, então abre precedente para que isso aconteça. Porque até para a mãe mesmo, quando nasce é que você vira mãe. Então é aquele momento juntos ali. E afeta de graça, gente. Né? Afeta de graça. E faz bem, para as duas partes. Faz bem para todo mundo. Estamos chegando ao nosso papo maravilhoso. Né? Hoje tivemos uma aula de paternidade, uma aula de incentivo. A gente sabe como que a gente está aqui nessa vida para errar, para acertar e para acertar mais. E eu acho que às vezes quando a gente conserta um erro é melhor do que acertar de primeira. Né? E ser pai é isso. Né? É você ter, como você disse, eu estou ali para o apoio, eu estou ali para o afeto, eu estou ali para a direção. Isso é importante. Queria que você deixasse uma mensagem para os pais que nos assistem, os pais típicos, atípicos, os fugidos. Então, para todos os pais, a mensagem principal que eu deixo é participem, independente do cenário, independente da condição, independente do tempo. Participem.
dê o seu melhor. Esse abraço, o abraço no dia frio, é o que todo filho espera de um pai. O afago, a proteção, é o que todo filho espera de um pai. Por mais fraco que pareça ser um pai, o seu filho vai sempre achar que você é o maior, o melhor, o super-herói. Verdade. Então, participa, esteja presente. Ah, mas eu não tenho. Dê o que você tem, dedique o que você tem, o mínimo que você tem para o seu filho e para a sua filha, que no futuro o resultado vai aparecer. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Rogério, por suas palavras. Fico feliz. Fiquei muito contente de saber da sua história. Desejo o melhor para o seu filho, para sua filha, que agora já é uma moça bonita, uma linda moça. Achei muito bacana a forma como você fala, né? Sobre seus filhos. Dá para ver o amor que você tem por eles. Que você continue assim, engajado nessa luta, nessa nossa luta, né? De trazer inclusão, conhecimento, fazer com que eles, como você deve dizer, suma na sociedade, mas suma no bom sentido. Suma no bom sentido. Suma porque se destacou dentro daquilo que quis fazer e viveu como se quis, né? E voltando todo final de semana para visitar, claro. É isso. Para vocês, meus amigos que nos assistem, peço que sigam nas nossas redes sociais, @Outcast Podcast, no Instagram, no YouTube, Outcast Podcast, e o nosso portal www.outcast.com.br. E até a próxima e feliz mês dos pais!